E aí, pessoas, vocês estão bem? Não se esqueçam de se inscrever, comentar e compartilhar, que isso ajuda bastante. E bora para mais um vídeo. Londres, 1942. O mundo está em guerra. Todas as noites, a cidade apaga suas luzes para se esconder dos bombardeiros alemães. Mas, enquanto os londrinos olham para o céu, temendo as bombas, um perigo muito mais silencioso caminha ao lado deles. Nas calçadas invisíveis. Naquela semana de fevereiro, Londres não temia apenas os aviões alemães, ela temia o Blackout Reaper. Para entender um pouco do contexto desse blackout que Londres se encontrava, a partir de setembro de 1939, o governo britânico impôs esse blackout, na tentativa de dificultar a navegação dos aviões alemães e dificultar também que eles conseguissem visualizar facilmente alvos para atacar. As janelas das casas eram cobertas por papelões, por tecidos bem grossos e não podia sair um único feixe de luz, que os agentes da Defesa Civil já gritavam: apaguem essas luzes. Os faróis dos carros também foram cobertos e era possível deixar um feixe de luz sair, mas esse feixe de luz tinha que apontar para baixo, o que tornava dirigir e ser um pedestre em Londres bem perigoso. Era possível andar com uma lanterna, desde que ela estivesse coberta por um papel seda, para diminuir a luminosidade. Diante desse caos inteiro, causado por essa escuridão, pela situação de guerra em que a Europa se encontrava, os londrinos ainda encontravam maneiras de se divertir. Os pubs e os clubes de jazz continuavam funcionando. Eles tinham portas duplas para impedir que a luz saísse, e era um contraste. Dentro dos pubs havia luz, música, e do lado de fora escuridão e barulhos ocasionados pela guerra. A escuridão criou um ambiente perfeito para o crime. Um agressor podia estar a 2 metros de distância de uma patrulha policial e não ser visto. Os barulhos da sirene de ataque aéreo abafavam os gritos de socorro. Se alguém fosse atacado, a escuridão impedia a descrição das características faciais do criminoso, tornando as testemunhas quase que inúteis. O Blackout Reaper foi o nome dado a Gordon Cummins, um cadete da Força Aérea Real, de apenas 28 anos, que usou do seu uniforme para passar por uma pessoa quase que sem suspeitas e aproveitou também da escuridão que Londres estava mergulhada por causa dos blackouts. Cummins era apelidado pelos colegas de The Count, o Conde. Ele dizia ter linhagem aristocrática, falava com um sotaque refinado e era extremamente vaidoso. Era casado com uma secretária de teatro local e levava uma vida aparentemente normal, o que servia como um disfarce perfeito. Ele visava principalmente as mulheres que trabalhavam à noite ou as que estavam saindo dos pubs. Ele agia de forma cruel e muito sádica. Ele não só matava, como usava instrumentos como abridores de lata, lâminas de barbear, para mutilar os corpos de suas vítimas, o que acabou gerando uma comparação com o Jack, o Estripador, o assassino que atuou na era vitoriana. Em um intervalo de apenas 6 dias, ele atacou 6 mulheres, matando 4, que foram Evelyn Hamilton, encontrada estrangulada em um abrigo antibomba, Evelyn Otley, que foi uma das primeiras encontrada bastante mutilada, com um abridor de garrafa e uma lâmina de barbear dentro do seu próprio apartamento. Foi aí que começaram a suspeitar de um assassino em série. Durante o primeiro assassinato daquela semana terrível que Londres passou, acreditavam que talvez fosse um assalto mal sucedido, algo assim. Mas a partir da segunda vítima, eles perceberam que podia se tratar de um serial killer. A terceira vítima foi Margaret Lower, uma viúva também encontrada bastante mutilada, mostrando o sadismo que o Cummins tinha. A quarta vítima foi Doris Jonet, encontrada morta em seu apartamento, também mutilada. Ela dividia esse apartamento com seu marido, que estava em outro cômodo, e não ouviu nada devido às sirenes que tocavam, aos barulhos que eram comuns da guerra naquele momento. Acabou derrubando o Cummins
foi o seu excesso de confiança. Ele já tinha feito 4 vítimas e estava sem nenhum tipo de suspeita sobre ele. Então ele estava cada vez mais confiante. No seu ataque contra Greta Howard, ele foi interrompido por uma luz de uma lanterna que o assustou e ele correu. Só que ele deixou para trás um objeto. Esse objeto era a máscara de gás. E como ele era militar, essa máscara de gás tinha um número de sequência, o que levou a Scotland Yard até um alojamento da RAF. E nesse alojamento foi encontrado pertences, souvenirs que ele levava das vítimas. Como é bem peculiar desses assassinos em séries. Eles costumam levar lembranças do que eles fizeram. O Camus ele nunca confessou de fato os crimes. Ele manteve a sua postura arrogante durante todo o julgamento, que durou apenas um dia, porque tinham bastante provas irrefutáveis, praticamente. E o júri demorou cerca de 35 minutos, mais ou menos, para deliberar e decidir que Camus era culpado e condená-lo à morte por enforcamento. Ele foi executado na forca na prisão de Wandsworth, em 25 de junho de 1942, curiosamente durante um bombardeio alemão que acontecia naquela mesma noite. Diferente de Jack o Estripador, que ficou conhecido mundialmente, o Blackout Reaper não teve toda essa repercussão na época, porque o governo primeiro tentou abafar, alguém que deveria protegê-lo estava cometendo crimes, e crimes tão horrorosos. E o horror da Segunda Guerra abafou com certeza esses assassinatos, porque já havia desgraças demais naquele momento, bombardeios, explosões, o próprio Holocausto, já era tudo muito terrível, então acabou sendo que esse caso ficou meio esquecido e meio de lado. Bom, esse foi o vídeo de hoje, um assassinato que ocorreu em meio a um problema já gigantesco, que era a guerra. Infelizmente, o ser humano consegue deixar algo já ruim pior ainda, o que não é surpreendente, infelizmente. Queria saber se vocês já conheciam esse caso. Esse é um quadro que eu vou fazer semanal, são os arquivos empoeirados. Esse foi um crime de 1942. Eu vou sempre trazer crimes mais antigos para que vocês conheçam. Espero que vocês tenham gostado. Novamente, não se esqueçam de curtir, comentar e compartilhar. E se inscrevam, tá? E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!